Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, vós choreis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem, de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nós pedimos o Espírito Santo, nessa manhã, nesse meio-dia, venha sobre nós, abra o nosso entendimento, Espírito Santo, os ouvidos da nossa alma, do nosso coração, acalma as tempestades, as preocupações, as agitações mentais, cognitivas, emocionais, para que sejamos capazes de bem guardar, compreender, bem receber essa palavra que a nós será semeada. Amém. Quero rezar nessa missa também pelo 7º dia de Delcinho de Guidoval, que faleceu, né, que era guardião de uma retransmissora. Delcinho de Guidoval, é isso? Acho que é esse o nome, né? Confesso que é difícil, muitas intenções que chegam, se o padre se preocupar só na intenção, ele não prepara a homilia. Mas se sinta representado, viu, filho, filha, pelas intenções que você traz, você é importante para nós, né? Mas agora é o momento da gente refletir, iluminados pelo exemplo de Santa Rita de Cássia, que nós celebramos hoje a memória facultativa, como o padre dizia, uma santa muito importante, né? Muito marcante o seu testemunho, a sua história. Santa Rita de Cássia é um exemplo muito singular de alguém que soube guardar a promessa de Deus no seu coração, que soube viver o teste do tempo, né, aguardando essa promessa. Santa Rita de Cássia tinha o sonho de ser freira, e mais do que o sonho, ela tinha uma vocação mesmo, um chamado para ser freira. Ela viveu no século XIV, mas naquela época era muito comum, o pai escolhia o esposo para a filha e meio que a obrigava a casar, né? Santa Rita se casou com um homem muitíssimo violento, e um homem que acabou sendo, depois viveu uma conversão bonita, claro, mas acabou sendo assassinado como fruto ali das contendas nas quais ele esteve envolvido por muito tempo. Depois também, por causa de uma enfermidade muito séria, muito dura, seus filhos vieram a falecer de Santa Rita, e então, com muita luta, muita oposição por parte até mesmo das religiosas da sua época, ela conseguiu entrar no convento, se tornou religiosa, recebeu uma das chagas de Jesus, e é um farol que ilumina pelo seu exemplo de vida e pela sua intercessão a vida dos cristãos ao longo de todos esses séculos, né? Ela é um exemplo muito singular de pessoa que soube escutar a voz de Deus dentro de si, isso é importantíssimo, soube guardar essa voz, cultivar a crença na promessa e ser guiada por essa promessa, sustentada por essa promessa, alicerçada nessa promessa, diante dos tempos maus que ela experienciou. Isso é muito significativo e iluminador para nós, querido filho, querida filha, nesses tempos que nós vivemos. O Papa Francisco disse na encíclica Lumen Fidei, que ele escreveu ali de forma partilhada com Bento XVI, quando Bento XVI pediu
se aposentou, né, se resignou ali do seu cargo, ele tinha começado a escrever e Francisco terminou, ele disse o seguinte, que a fé não é uma luz esplendorosa que ilumina todo o caminho, mas muitas vezes ela é uma pequena lâmpada que ilumina os nossos passos na noite, que ilumina cada passo que a gente precisa dar. E isso nos basta, dizia Francisco na Lumen Fidei. A fé, muitas vezes, é uma pequena lâmpada que ilumina os nossos passos na noite. E para a gente ter fé, como diz a carta aos Romanos, é preciso nós escutarmos a palavra de Deus, escutarmos as promessas e guardarmos essas promessas no coração. Você vê que a primeira leitura elucida isso com maestria. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. São Paulo em Corinto, sofrendo uma grande rejeição. Queria ir embora, com certeza ele começou a viver ali uma instabilidade emocional, porque ele estava com medo que lá em Corinto, era uma cidade muito devassa, uma cidade portuária, as pessoas tinham uma resistência muito grande ao que Paulo anunciava, ao caminho de Deus, à santidade. E com certeza no coração de Paulo surgiu um medo muito grande. E o medo, você sabe que ele nunca vem sozinho, né? Ele evoca muitas realidades. Ele evoca muitas vozes interiores, né? Aquilo que hoje a neurociência chama de programação neurológica, né? Como se tivesse uma voz assim na sua mente. O medo gera a insegurança, que gera a incerteza, que gera a amargura, que gera o desânimo, que gera muitas vezes o desespero. O medo sempre vem acompanhado com outras coisas e que pode se tornar muitas vezes uma patologia, paralisando a gente, né? Só que quando Deus percebeu que São Paulo estava começando a se tornar refém desse medo paralisante, no versículo 9b e 10, em sonho Deus apareceu a Paulo dizendo: não tenhas medo, Paulo, porque eu estou contigo. Continua a falar e não te cales. Ninguém te porá a mão para te fazer mal. Eu tenho uma missão para você nessa cidade. Eu tenho um povo numeroso para você nessa cidade. E Paulo, ouvindo ali a voz de Deus, acolhendo a promessa de Deus, se fortaleceu, disse não à voz do medo, ou talvez o medo até permaneceu ali, né? Porque o medo é uma emoção humana, uma emoção primitiva, instintiva, protetiva também, né? Mas ele fez o que ele precisava fazer, ele não parou no medo. Por quê? Porque assim como Santa Rita, Paulo escutou a voz de Deus, escutou a promessa de Deus e guardou aquela promessa no coração. Deus deu a ordem: não tenha medo, eu estou contigo, continua a tua missão, ninguém vai te pôr a mão, eu vou te proteger, Paulo. Sabe, eu sinto que é isso que Deus está falando hoje também para muitos de nós, para você, isso, você mesmo. Você que tem se tornado refém do medo, você que tem se tornado refém da angústia, dos sentimentos confusos. Gente, nós estamos na era da instabilidade emocional. Claro, nessa pandemia ainda mais, mas mesmo antes da pandemia, nunca se vendeu tanto antidepressivo, nunca se consumiu tanto antidepressivo, nunca as pessoas oscilaram tanto no humor. Nós estamos na geração da bipolaridade, uma geração extremamente frágil, com todo respeito a quem vive o transtorno da bipolaridade. Eu não estou falando do transtorno, eu estou falando, usando uma metáfora. A gente está cada vez mais carregado pelas nossas emoções, né? Sem controle emocional, sem inteligência emocional, porque muitas vezes a gente está sendo carregado pelo medo. Mas eu e você precisamos também, como São Paulo, fazer essa experiência de ouvir a voz de Deus que nos levanta, que nos socorre, que nos liberta do cárcere emocional, psíquico, espiritual no qual o medo nos insere. Essa voz de Deus é essa lâmpada que ilumina os nossos passos na noite escura que nós estamos vivendo, da pandemia, da incerteza, dos problemas, da dificuldade financeira. Talvez você já no meio de uma depressão, de um transtorno ligado à ansiedade. Você hoje, filho, filha, precisa escutar a voz de Deus te dizendo: não tenha medo, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, se levanta. Como eu disse, o medo é uma emoção humana, gente. O medo é protetivo. Por exemplo, se você não tivesse medo do fogo, você muito provavelmente entraria numa fogueira e morreria afogado.
aliás, morreria queimado, desculpa. Você se jogaria num rio com águas ali fortes, correnteza, e morreria afogado. Você atravessaria uma pista com carros a 100 por hora, porque você não tem medo. O medo protege, né? O medo é o responsável pela preservação da espécie, ele é bom. Quem está vivo sente medo, né? Não tenha medo de ter medo, porque ter medo é natural. Não se culpe por ter medo e por ter ansiedade, faz parte da vida. Só que o problema é quando o medo se torna um jeito de ver a vida, se torna a lente através da qual a gente interpreta a realidade. O problema é quando o medo nos paralisa. O medo não pode parar você. Faça o que você tem que fazer, com medo ou sem medo. Seja o padre, o pai, a mãe, o médico, o profissional que você precisa ser. Vá à luta, não fique sentado com pensamentos de medo, não fique deitada nessa cama com pensamentos depressivos, se levanta, reaja. Deus está te dando essa ordem, a mesma que Ele deu para Paulo, não tenhas medo, se levanta, vai para a sua missão, eu estou contigo. Gente, a palavra de Deus nos ensina, desde o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que a palavra que Deus pronuncia, o verbo bará do hebraico, não é somente uma palavra, mas é uma palavra que pelo ato de ser pronunciada, cria algo novo, gera vida, realiza aquilo que ela está dizendo. Então quando Deus diz não tenha medo, Ele já está libertando você do medo e te levantando pela ação do Espírito Santo, porque essa palavra é viva. Palavra proclamada, como nos ensina o Monsenhor Jonas Abib, é palavra concretizada. Quais são os seus medos hoje? É normal ter medo, só quem está vivo sente medo. Mas filho, filha, não é a voz do medo que tem que dominar você, é a voz de Deus que tem que conduzir os seus passos. E Deus é mais forte do que tudo que te causa medo. Deus é mais forte que essa depressão, que esse problema financeiro, que essa doença. Santa Rita é a santa das causas impossíveis, e com Deus nós vamos conquistar o impossível, sim. Ele pode nos levar além dos nossos limites. Qual é o seu maior medo hoje? Ai, padre, é o amanhã. Viva o hoje, o amanhã está na mão de Deus, você não pode controlar o amanhã. Eu dizia no programa Para Ser Feliz nessa terça pela TV Canção Nova, terça-noite, que para a gente viver com estabilidade emocional, a gente precisa fazer as pazes com a seguinte verdade: a incerteza faz parte da vida. A incerteza faz parte da vida, a insegurança faz parte da vida, mas Deus é a tua segurança. Se Deus for o teu chão, não tem nada que te derrube. Se Deus for o teu chão, nada vai te derrubar. Escute a voz de Deus, essa voz que cria do nada, esse sopro da vida que te levanta hoje. Você que estava desesperado, a voz de Deus agora está acalmando o teu coração. Você que estava desanimado, Deus agora está te levantando, como levantou Paulo. Como eu disse, o medo ele vem sempre acompanhado. Ele vai gerando vozes dentro da gente, incertezas, pensamentos. E a gente, insensatamente, corre o risco de ir concluindo coisas. Se é assim? Não é assim? Você tem um medo, por exemplo, eu tenho medo de sair. Aí, porque se eu sair, eu vou escorregar numa casca de banana. Escorregando na casca de banana, eu vou cair na frente de um carro. Caindo na frente do carro, eu vou ser atropelado. Sendo atropelado, eu vou para o hospital. Indo para o hospital, eu pego coronavírus. Calma. Você sabia que uma pesquisa recente não, dos 2 anos atrás, relativamente recente, mostrou que os 3 maiores medos do brasileiro, eu não vou falar agora que eu já estou encerrando quais são esses 3 medos, porque eu teria que explicar e o padre não tem tempo. Mas depois de explicar sobre esses 3 maiores medos dos brasileiros, essa pesquisa concluiu que 97% desses medos nunca se concretizam, nunca acontecem, ou seja, estão só na mente. Mas mesmo não acontecendo fora da mente, eles limitam a mente, geram sofrimento psicológico e emocional profundo, porque a pessoa acredita neles. Não acredite no medo, acredite na voz de Jesus, aquele que andou sobre as águas, que ressuscitou os mortos, que curou os doentes, que venceu a morte, está te dizendo: não tenhas medo, eu estou contigo, eu te levanto. Continua na tua missão. Você médico, você enfermeiro, continua na tua missão. Você desempregado, continua lutando. Você mãe, não desista do teu filho difícil. Você esposa, não desista do casamento que é a tua missão. O Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós cremos, Jesus, que a tua palavra, ao ser proclamada, concretiza aquilo que ela diz. Obrigado porque o Senhor, nesse momento,
Liberta, está libertando, Jesus, pela ação do Espírito Santo, muitíssimas pessoas que estavam escravizadas pelo medo. Obrigado porque o Senhor está realizando impossíveis agora na vida de muitas pessoas, pelo poder do Teu nome, Jesus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, de São Paulo, o Senhor está realizando impossíveis na vida financeira, na vida relacional, na família de muita gente agora. Eu tomo posse disso pela fé, Jesus, em Teu nome. Obrigado porque pessoas estão sendo libertas agora dos pensamentos autodestrutivos, de medo. Pessoas que estavam paralisadas pela ansiedade, pelo desespero, estão sendo libertas agora. Pessoas com instabilidade emocional, Senhor, carregadas pela emoção, estão sendo libertas agora. Obrigado, Jesus, porque o Espírito Santo está alcançando muitíssimas pessoas agora e colocando em ordem mente, emoções, afetos, pensamentos. Obrigado, Espírito Santo, nós nos consagramos a Ti. Vem sobre nós com poder, vem sobre a nossa mente, Espírito Santo, pensamentos. Nós queremos ser dominados por Ti, Espírito Santo, e não pelo medo, não pelas emoções negativas. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos enche com a Tua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.